Não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Esse é um versículo, que muitos pastores hoje em dia, principalmente de igrejas menores, eles utilizam, para dizer que os fiéis não podem deixar a igreja. Agora vamos ver como tudo começou. A igreja começa no século IV, com a igreja católica, quando Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial. Então surge como instituição a igreja católica. Não estou falando da igreja primitiva, estou falando da igreja católica. Não coloquei aqui o cisma do Oriente, da igreja ortodoxa, até porque não daria tempo e não seria necessário. Mas a partir da igreja católica surgiu a igreja luterana em 1517 com a revolta de Martinho Lutero, com as 13 teses de Lutero. Surge então uma nova ramificação, uma nova congregação que saiu da igreja católica, a luterana. A partir da igreja luterana também saiu a igreja batista. Se bem que os luteranos os batistas já vinham desde a época de Lutero, mas depois oficialmente eles acabaram se separando e surgiu a igreja batista, ou seja, uma congregação que saiu da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A igreja presbiteriana foi fundada por Calvino. Não se sabe exatamente o ano exato, mas Calvino viveu de 1509 a 564, a partir da igreja luterana. Calvino interpretou a Bíblia do seu jeito, então começou a surgir uma outra congregação, a congregação presbiteriana. Na mesma época também começou a surgir uma outra congregação, a arminiana, ou seja, é o arminismo, que veio de Armínio, correto? Essas duas congregações, presbiteriano e arminismo, saíram da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A partir da igreja católica também, em 1534, surgiu a congregação anglicana, quando o rei Henrique VII proclamou uma igreja. Ele rompeu com a igreja católica e fundou a congregação anglicana. Então a congregação anglicana surgiu saindo da congregação católica. Já no século XVIII surgiu a congregação metodista. A congregação metodista surgiu saindo da congregação anglicana, que saiu da congregação católica. Em 1911 foi fundada a primeira congregação pentecostal, a Assembleia de Deus, que abriu um leque para várias denominações pentecostais, surgindo já saindo da igreja metodista. Uma pessoa se revoltou com alguma coisa da igreja metodista ou não concordou com algo, saiu desta congregação e formou a congregação pentecostal. Um ano antes, em 1910, tinha sido formada, sem surgir de nenhuma dessas outras, a Congregação Cristã do Brasil, que foi formada por italianos, ok? A partir da Assembleia de Deus e dos pentecostais começaram a surgir outras congregações. Cada um que não concordava com uma coisa saía e formava a sua própria congregação. Aí em 62 surgiu a congregação Deus é Amor. Em 1977, o Edir Macedo funda a Igreja Universal, que já saiu dessa congregação pentecostal. Os bispos, a bispa Sônia e o bispo Hernandes fundam a Renascer e o cunhado de Edir Macedo funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Recentemente, saindo da Igreja Universal, o apóstolo Valdomiro fundou a Igreja Mundial. Ou seja, essas três congregações, a Renascer, a Internacional e a Mundial, são três congregações que deixaram a congregação da Igreja Universal, que saiu da outra congregação, que saiu de outra. E hoje em dia, muitas pessoas revoltadas com essas igrejas começam a fundar as suas igrejas. E aí começa a surgir várias igrejas diferentes e um leque de denominações diferentes. Aqui eu coloquei Igreja X, que é só um exemplo para poder ilustrar, que cada igrejinha dessa gerou um monte de igreja X, pessoas que saíram de uma congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra, que saiu de outra e assim por diante. Aí chega um pastorzinho de uma igreja X, compra uma Ferreira de Almeida, funda uma igreja e fala assim para o fiel: irmão, você não pode sair da igreja, você não pode deixar a congregação, porque Paulo falou aqui em Hebreus, não deixei a vossa congregação como é costume de alguns. Peraí, mas o pastor dessa congregação, ele já saiu da outra congregação da Igreja Mundial, que saiu da Igreja Universal, que saiu da Igreja Deus e Amor, que saiu da Assembleia de Deus, que saiu da congregação metodista, chega a dar até um trava-língua, que saiu da Igreja Anglicana, que saiu da Igreja Católica no século IV. Então chega a ser até uma piada, as pessoas usarem esse versículo aqui para dizer isso: não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns. Mas espera aí, a congregação que eles estão seguindo já não é uma congregação que saiu de outra, que saiu de outra, que saiu de outra? Será que é mesmo da congregação X, ali da esquinazinha, que o apóstolo está falando aqui em Hebreus 10, 25? Porque se for um mandamento bíblico do Novo Testamento não deixar a vossa congregação, então era para todo mundo ser católico. Paz a todos.
Fala aí, galera, seja bem-vindo ao canal Graça Revelada. Eu estou muito feliz, como eu sempre digo, por estar sempre falando da verdade da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o assunto não deixei de congregar, né? Não deixe a sua congregação, com base em Hebreus 10, 25. É um texto muito conhecido dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, né? Católica, evangélica, entre várias outras denominações. Muitas igrejas, né, usam esse tema para poder segurar a pessoa, né? Segurar ali a ovelha, o crente, a família, os filhos. O apóstolo, provavelmente, né, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, ou Apolo, né, ou qualquer outro, mas pelo teor do livro de Hebreus entendemos que é Paulo, né, por vários outros motivos que não vem ao caso. Olha, está lá em Hebreus, no Novo Testamento, que não é para deixar a vossa congregação. Então você fica, caramba, então não posso sair da Assembleia, não posso sair da Batista, não posso sair da Metodista, não posso sair da Católica, não posso sair da minha... Eu tenho que ficar aqui. Você viu o vídeo aí que eu passei, né? Se de fato nós formos entender que a congregação que está lá em Hebreus 10 é essa física que nós estamos, então temos que voltar todos para a Católica, porque saiu de lá. Entendemos em graça que a igreja é o corpo de Cristo. Entendemos em graça que a igreja são pessoas. Aonde ela se reúne, ali é a igreja. Muitos entendem que a igreja é o espaço físico, é o CNPJ, é quando eu dou dízimo, é quando eu sou batizado nas águas, aí eu me torno igreja. Vamos entender então na palavra de Deus o que é ser igreja. Você viu no vídeo aí, né? É bem verdade que uma foi saindo da outra, mas nós não somos nem da católica, somos do corpo de Cristo. Vamos entender então na Bíblia que eles também usam o que a palavra de Deus em graça fala, não mais sobre a lei, mas sobre a graça. Eu quero aqui abrir uma aspas, né, um parêntese, e pedir para você curtir a nossa página, compartilhar os vídeos, ativar o sininho para você poder, né, fazer parte do nosso canal, que isso aí muito nos motiva. Mas se você também não quiser, né, seja bem-vindo, foi muito bom falar e você nos ouvir. Muito obrigado por ter nos prestado, né, esse ouvido, porque Paulo fala lá para Timóteo, no capítulo 4, que chegará um tempo, Timóteo, que não suportarão a sã doutrina. Eles não suportarão ouvir a verdade da palavra de Deus. Eles vão preferir criar mestres para ele mesmo, segundo as suas filosofias, segundo aqueles que ele querem ouvir. Mas quando se trata da palavra de Deus, quando você vê que o vídeo tem 50 minutos, o vídeo tem 1 hora, você já, poxa, não quero. Agora, se for de oba-oba, se for de reteté, se for de língua estranha, de profetada, que lá a Bíblia diz, Isaías 54, 17, que nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você, opa, é para mim, ô meu Deus, obrigado. Agora, quando se trata da palavra em graça, não mais na lei, aí é muito difícil alguém sentar, parar, para poder ouvir. Quero fazer um comentário aqui antes de começar esse vídeo, bem rápido. Eu fiz um Facebook, chamado também Graça Revelada, mesmo nome do canal. E ali, meu amigo, eu fui adicionando vários tipos de pessoas, né? Do sistema, ou não, ou professa até outra fé mesmo, do que em Cristo eu professo, né? E não minto, a fé do apóstolo Paulo. E eu vejo cada coisa, principalmente daqueles que se dizem crentes, cristãos, igrejados, porque nós somos, segundo a luz da religião, somos desigrejados, porque não temos a congregação física, né, como assembleia, como presbiteriano. Claro que nós respeitamos quem vai, quem frequenta. É importante você ser um crente salvo, né? É ser uma pessoa salva, mas entendemos na palavra de Deus que ser igreja não é isso daí. Mas enfim, vamos ver aqui. Eu fiz esse Face, meu amigo, eu vejo cada coisa. Eu acabei agora de fazer um comentário no vídeo de um rapaz. Ele começa o vídeo assim: Isaías 54, 17, esse mesmo verso, diz que nenhuma arma preparada contra ti prosperará, prevalecerá. E ele começa a falar aquela língua estranha, para que você já conheça, não quero aqui repetir, para não cair em demagogia, porque muita gente pega às vezes uma partezinha do seu vídeo, edita e fala que você está ensinando, né? Alguém fala em língua estranha, defamando. Então aqui eu não quero dar oportunidade para esses cães gulosos. Então o que acontece? Ele começou a falar e falou assim: Deus vai desfazer a obra de macumbaria, Deus vai desfazer a obra do diabo na tua vida aí, crente, recebe, meu irmão. Em 15 minutos no máximo, já tinha mais de 70 curtidas dos
2 ou 5 compartilhamentos do vídeo do rapaz, e o povo dizendo, eu recebo, ora pela minha família, e vamos. E eu falei, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Quão burro está sendo o povo de Deus de não ler, gente, de estudar a palavra de Deus em verdade, em graça. Aí eu botei 3 versículos, ele me excluiu do Facebook dele, me bloqueou. Por quê? Porque a sã doutrina, chegará um tempo que ninguém vai querer ouvir a sã doutrina. Pois bem, e eu botei lá assim para ele, 1 Coríntios 14, do 10 em diante, o apóstolo Paulo fala o seguinte: se eu falar muito em língua estranha, e chegar um que não professa a fé, não me chamará de louco? O Facebook, ele é aberto para vários tipos de pessoa. O Facebook do camarada não só tem crente, tem vários tipos de pessoas. Esse vídeo, quando é visto por alguém que não professa a fé, que não tem um entendimento, ele vai chamar esse rapaz de quê? De louco, de tolo. E mais, esse eu não coloquei não, mas eu vou fazer um comentário sobre esse assunto. O apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: é muito melhor eu falar uma palavra em português do que 1 milhão em língua estranha, salvo quando há intérprete. E hoje é difícil você ver esse dom espiritual dentro do corpo de Cristo, da igreja, não do templo, não da denominação. Eu falo igreja quando crentes se reúnem. Quando eu falo igreja, não me interprete como templo, viu? É quando o crente ele se reúne como igreja, aí ele se torna corpo de Cristo. Mateus 18, o próprio Cristo de Nazaré, antes de sua morte, ele diz: aonde, irmão, aonde tiver 2 ou 3, aonde em meu nome ali eu estou. Mas muita gente lê, mas não consegue entender a dimensão dessa palavra. Pois bem, aí eu também deixei lá mais 2 versículos. Hebreus 2,14, dizendo que aquele que crê pela cruz do Calvário, o diabo e a morte já foi vencido por Cristo Jesus. Ele venceu Satanás e expôs ele à vergonha, lá em Colossenses 2, 14 e 15. Lê lá para você ver o que o apóstolo Paulo fala. Então eu coloquei esses 2, eu falei assim, me explica agora essa língua estranha que você falou. E outra, esse diabo aí que você está falando, que está amarrando a vida de crente, ele já foi despojado, ele já foi despido, ele já foi colocado à vergonha na cruz do Calvário. Aí muita gente está dando glória, mal sabendo que já tem uma promessa, já tem uma garantia, dizendo que você já foi liberto, que você já teve as conquistas todas em Cristo Jesus, meu irmão. Ele venceu Satanás por mim e por você. Hebreus 2,14, ok? E Colossenses 2, 14 e 15. Lê lá, que vamos entender lá, né, de forma mais abrangente, que ele já nos abençoou. Efésios 1, 3 e 4, já somos abençoados em Cristo e assim por diante. Eu peço a você também que conecte lá o Facebook, lá, nos adicione, que vai ser uma honra trocarmos lá mensagem, etc. Meu irmão, é muito assunto. Se eu for falar aqui de assunto de Facebook, de heresia que eu vejo, de povo dando glória, dando aleluia, sem entendimento da palavra e da sua herança que ele já possui em Cristo, fazendo sacrifício de tolo. Porque se Cristo já deu, por que eu vou fazer? É só respeitar. E o que tem de gente também, meu irmão, profanando o sangue da graça. Vamos encontrar na palavra de Deus o não deixei de congregar. É a sua congregação? É a Assembleia? É a Batista? Qual corpo? O apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, instituído por Cristo, por Deus, fala sobre esse assunto. Efésios 4,4 diz assim: há um só corpo. Há um só corpo. Palavra de Deus. E não deixe aquela palavra de Paulo cair sobre você dizendo o seguinte, que chegará tempo que não suportarão a sã doutrina. Uma doutrina sã, sarada, limpa, sem mácula. É essa aqui. Eu só estou lendo a palavra. Ó, há um só corpo. Se só tem um só corpo, vamos entender que corpo é esse. Um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos o vídeo do batismo aí, diga-se de passagem, muito bom. Vai te esclarecer, segue o link aqui na descrição que eu vou colocar para você dar uma olhadinha. Já temos um vídeo sobre esse assunto. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, há um só corpo. Não tem vários corpos em Cristo. O corpo é de Cristo. Então, primeiro, não tem como ninguém desigrejar você porque você saiu da denominação dizendo agora você é um desigrejado. Não tem como. Porque o corpo não é da denominação. O corpo é de Cristo. Vamos lá. Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus
observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Esse líder aqui é o líder Paulo e o líder da época de Paulo, que era Barnabé, que era o seu muito amigo, depois vem seu filho na fé, que é Timóteo. Esse líder espiritual aqui não é o seu pastor hoje aí na igreja. Não. Pode se tornar ele pela graça. Se ele pregar o verdadeiro evangelho, aí você deve imitar a fé dele. Porque ele é um pastor, esse aí vai ser outro vídeo. Vamos entender o que é unção com óleo, o que é ser um pastor na graça. Segura aí. Lembre-se dos seus líderes. Paulo dizendo aqui aos crentes da época, aos hebreus, para eles não esquecerem de que ele levava a palavra em graça, sem fermento nenhum. Não que você vê hoje aí cheio de fermento, de caneta ungida, de camisinha ungida, de não sei o que ungido, de dízimo, de batismo nas águas, cheio de ornamentação, cheio de cerimonial. Não. Esse líder aqui é sem fermento, viu? Ó, observem bem o resultado da vida que tiveram e evitem, ou melhor, e emitem a sua fé. Vamos entender isso aqui. Isso aqui não é o pastor de hoje da lei não, viu? Aqui é em graça. Vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém. Só palavra, coisa linda. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Aos hebreus, que também servem para mim e para você. Não deixe ninguém, hebreus, gentios, não deixe ninguém pregar outro evangelho, outro ensino estranho. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela lei, pelo batismo nas águas, pelo jejum, pela língua estranha, pelo monte. Oh, meu Deus, e falar do monte também? Meu amigo, tem muita coisa para falar. Eu vejo um rapaz no Face aí fazendo propósito de 40 dias no monte. Meu irmão, e eu vejo, cara, o que tem de gente seguindo, meu Deus, essa pessoa, e comentando, e dizendo, Deus vai quebrar a maldição. E ele fala no vídeo, Deus vai te honrar. Já somos honrados. Meu Deus do céu, vamos lá. Efésios, vou te contar um segredinho. Efésios, olha bem aqui. Efésios 1, 3 e 4 fala que você aí, em Cristo, você já foi, colega, abençoado em todas. Não é parcelado. Não é quando você jejua que você é abençoado. Não é quando você sobe o monte que você conquista. Cristo já conquistou para você, e Paulo ratifica isso aos Efésios 1, 3 e 4. Efésios, gentios em graça, vocês quando creram e mudaram de rota, alcançaram uma promessa, a qual? Já somos abençoados em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando alguém sobe o monte para ter vitória, ele profana o sangue. Ele fala que Jesus morreu em vão, ele anula a cruz, minha e sua, que ele morreu por mim e por você, Jesus. Então não pode ser a cruz dele, não é minha. Mas em outras palavras, para nós entendermos, ele anula a cruz de Cristo. Ele está profanando o sangue da aliança, ele está pisando de novo o Filho de Deus. Hebreus 10, 27 e 28 e 29. Olha o que fala Hebreus 10, 28. Se alguém não aceitasse a lei de Moisés, pela testemunha de 2 ou 3 pessoas, aquele rapaz morria. Aí Paulo fala no versículo seguinte: quanto mais quem não aceitar a graça. O que é aceitar a graça? É você aceitar o que ele fez por você. Vivemos em espírito, não mais sob a lei, não tem mais mandamento de ordenança, de cerimônia. Vivemos hoje em espírito, em entendimento, nossa ceia hoje é espiritual, não por mais... Oh meu Deus! E gente subindo no monte fazendo voto, propósito, quando o voto e o propósito já foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Aceitemos. E ele fala, ai daquele que não aceitar a graça. Por quê? Aquele que quer tornar a cruz vã, ele faz 3 coisas. Ele insulta o Espírito da graça, profana o sangue e pisa de novo o Filho de Deus. Quer dizer, ele está tornando o sangue da nova aliança vão pelas obras de suas mãos. E o cara vai para o monte lá mesmo, e bota no Facebook lá, e estou orando aqui com vocês. Se ele ler Mateus 23, 23, ele vai entender que essa possível live do Facebook é a típica oração dos fariseus e escribas de Mateus 23, 23.
que o próprio Jesus de Nazaré adverte eles. Vocês amam orar nas praças públicas, vocês amam as vestes longas, vocês amam orações prolongadas em monte. Tá na Bíblia, gente. Mateus 23. E o cara lá fazendo live no monte. Jesus. Já conquistamos por Cristo, já nos abençoou. Vamos deixar de profanar o sangue da aliança. Ele já fez por mim e por você. Você que é pregador, cantor, ou você também que não exerce nenhuma função ministerial, receba essa palavra porque você já é abençoado, meu filho. Aceita. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, jejum, ceia, batismo nas águas, jejum, e por aí vai, os quais não têm valor para aqueles que o comem ou fazem. Se o rapaz está subindo no monte para orar e mostrar no Facebook lá que está orando por você, meu filho, não tem valor algum, não tem valor, não tem peso espiritual, porque o peso já foi conquistado por Cristo, basta você aceitar e tomar posse dessa verdade. Sabe por que esse canal aqui demora a crescer? Ele é boicotado até pelo próprio YouTube. Você sabe por quê? Porque fala desse evangelho simples. É claro que a graça não dá ocasião para você pecar, mas te mostra a verdade para você sair da amarra e da escravidão, da religião e do diabo. Aqui ó, só palavra. Aí você vai lá, receba aí ó. E Paulo fala, traduz agora para mim o que você falou. Como é que eu vou traduzir para você se eu não sei o que eu acabei de falar? Então não fala. Fala em secreto, que nem um monte. Jesus falou, meu irmão, quer ser ouvido pelo Pai? Vai para o teu cantinho e ora lá em silêncio, que em secreto ele vai te honrar, porque você também está orando em secreto. E o apóstolo Paulo também fala aos Coríntios, eu falo muito mais em língua estranha que vocês todos. Mas alguém aqui já me viu falando em língua estranha? Não, porque eu falo em secreto. Porque não há necessidade, a não ser que haja intérprete. Gente, vamos entender a palavra de Deus. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Já estamos na graça, não mais sob a lei. Simples de entender isso aqui. Pão, queijo, como diz o meu professor de português, né? Pão, queijo, molezinho, mamão com açúcar. Ó, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Aqui é um ritual da lei, que querem botar hoje de novo. Cansam de fazer isso todo dia. Todo dia alguém está anulando a morte de Cristo. Todo dia está alguém profanando o sangue. Todo dia está dizendo assim, Senhor, a tua graça não quero mais não. Prefiro as minhas obras. Prefiro monte, repleplé. Prefiro fazer o que eu quero. Eu prefiro aceitar o sacrifício que ele fez por mim e não profanar o sangue, não pisar nele de novo e nem insultar o Espírito da graça. Depois você lê lá, Hebreus 10, 27, 28 e 29. Vai lá. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo. Ele já sofreu para nos santificar fora da porta, por meio do seu próprio sangue. Gente, palavra de Deus. Vamos embora. Portanto, saiamos até ele. Saiamos da grande Babilônia. Saia da religião. Porque o corpo é um só. Olha aí. Saiamos até ele, fora do acampamento. Palavra de Deus em graça. Suportando a desonra que ele suportou. Maravilha. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Vamos embora. Isso aqui é importante você saber. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício. Calma aí. Gabriel, então você errou, tem que oferecer sacrifício. Vamos continuar o texto. De louvor, que é fruto dos seus lábios, que confessam o seu nome, quer dizer, o seu sacrifício, reconhece que ele morreu por mim, por você, que ele já aniquilou o diabo, já venceu ele na cruz, que já cravou na cruz toda a sentença de dívida que tinha o meu e o seu respeito. Oh, glória a Deus! Palavra de Deus, o sacrifício em graça é de louvor, confessando o seu nome, não é em jejum, não é em monte, não. Para de fazer sacrifício de tolo, meu filho. Vamos entender.
Pelo amor de Deus, não se esqueçam de fazer o bem, sacrifício na graça, fazer o bem, e de repartir com os outros o que vocês têm na graça, o sacrifício em graça, louvor, fruto dos lábios, confessando o seu nome, ok? Não esqueça de fazer e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Me mostra agora na graça jejum, me mostra monte, me mostra a campanha de oração. Se o próprio apóstolo Paulo fala que não sabemos orar lá em Romanos, e que o Espírito, ele nos ajuda a interceder ao Pai com gemidos inexprimíveis, e Jesus também falou que ele não gosta de orações repetidas, porque o Pai sabe o que você precisa. O cara vai fazer oração de 40 dias falando a mesma coisa. Vamos rasgar a palavra de Deus e vamos então adotar nossas próprias vontades e desejos. Vou falar assim, não, isso aqui eu tenho de Bíblia, isso aqui eu não quero, pai. Vamos entender. Ou você quer a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ou você quer adotar o que você quer adotar. Obedeçam a seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Isso aqui não é um pastor de terno e gravata dentro da igreja. Isso aqui é Paulo falando que naquela época as pessoas que Paulo ensinou, pregou, doutrinou em graça, não mais sob a lei, aqueles que ficavam sob a tutela dessas pessoas aqui, desses líderes, porque Paulo não tinha como governar tudo, né? Então Paulo ia para uma cidade, um exemplo, lá em Éfeso. Então, lá em Coríntios ficava um líder espiritual, que não foi ungido com óleo, mas foi ungido espiritualmente por Paulo. Aos Coríntios, um exemplo, ele falou, olha, obedeça aquele líder lá, aquele líder espiritual, que, diga-se de passagem, não ficava em cima de altar, certo? Não tinha honra, ele que servia o povo, ele ficava no meio do povo, ele era o povo, ele não tinha honra, que nem tem hoje. Claro que a Bíblia fala da honra de quem ensina, mas não como é hoje aí. Gente, eu sei o que eu estou falando, vamos entender em graça. Não pegar isso aqui e falar assim, é meu pastor, meu líder espírita, presbítero, meu professor de escola dominical, meu Deus, que homem. Gente, vamos amadurecer. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ótimo, conselho bom, maravilhoso, eu recebo essa palavra. Vamos embora. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de reunir-se, esse aqui é o versículo tema, não deixemos de reunir-nos como igreja, não no templo, não na fulana, na Bertana, como igreja. Não deixemos de nos ajuntar, de nos aproximar no final do dia depois do trabalho e sermos igreja, adorarmos a Deus, servirmos a Deus com o fruto dos nossos lábios, confessando o seu nome, ajudando o próximo, o sacrifício de louvor a Deus, cantando salmos, salmodiando a Deus, glorificando a Deus, glórias, e enfim, não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Perfeito, era o cuidado que Paulo tinha, eu acredito que foi Paulo que escreveu, com aqueles que estavam deixando essa comunhão para ser igreja sozinho. Não existe igreja sozinho, precisa de um corpo para você se tornar igreja, ok? Mas muitos pegam esse tema aqui e falam assim, você sai daqui, está debaixo de maldição. Aí você fica preso lá, sai de lá, meu filho, e vem para fora como ele te chamou. Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia do arrebatamento, que são esses dias atuais, né, que nós vivemos, que seja outro assunto também, mas com certeza já estamos nos fins dos dias. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, quer dizer, não tem como ele morrer de novo na cruz, ele já morreu, basta agora aceitarmos, não tem como ele vir de novo para aquele que está pecando e morrer de novo para ele, não tem, porque ele já morreu uma única vez, basta crermos e aceitar e mudarmos de rota, já foi feito o sacrifício por mim e por você. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo contra essa pessoa, né? E de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Perfeito? Quem rejeitava a lei de Moisés, aquele versículo que eu falei, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Então, na lei de Moisés, existia isso aqui. Se alguém não aceitasse a lei, pelo testamento de 2 ou 3 pessoas, aquela pessoa morria.
E agora na graça? Quão mais severo castigo agora julgam vocês aí? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus? Você acha que quando Jesus ele foi levado ao matadouro, né? Ou aquele que entregou ele lá com a moeda lá, Judas, você acha que aqueles que pisaram ali, as passadas, eles vão ser penalizados? Muitos vão dizer, sim, claro, o Salvador, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi feito santificado. Se você já achou que aquele que traiu, aquele que levou ele para a cruz, homens da época lá, estou dizendo da forma geral, ele vai ser penalizado por não ter reconhecido o Messias, quanto mais aquele que profanou o sangue da aliança. Acabou, Gabriel? Não, ainda tem outra sentença para aquele que não aceita o sacrifício, que não está em graça e insultou o Espírito da graça. Meu irmão, quão mais castigo, quão mais severo vai ser aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e insultou o Espírito da graça. O que é isso aqui? É não aceitar o sacrifício que ele fez e continuar fazendo na carne o que você quer. Jejum e por aí vai. Não faça isso. É muito sério. É uma sentença em graça. Não profane o sangue da aliança. Não pise o Filho de Deus e nem insulte o Espírito da graça. Basta você aceitar o sacrifício que ele fez por mim e por você e sermos crentes espirituais, entendidos. Não essa banalização que está por aí não, esse repleplé, esse monte de bobeira aí não. Êxodo 12:3, rapidinho. É um verso da lei que mostra como era a palavra congregação. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Beleza? Aqui na verdade está a casa, mas a palavra ali é congregação, né? No 10º dia eles iam preparar um cordeiro para se apresentar dentro da casa do Senhor na lei. No antigo Êxodo, no antigo Lei de Moisés, no Antigo Testamento, no antigo pacto, no velho vinho, na velha aliança, hoje estamos no novo. Salmo 68:26. Bendigam a Deus na grande congregação. Porque aqui era lei ainda, tinha congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Porque a antiga aliança era para quem? Para os judeus. Não é para mim e nem para você. Eu quero fazer aqui um comentário rapidinho. Você sabia que nem um judeu dá mais dízimo? E por que você dá? Porque o dízimo era para dar dentro do tabernáculo, lá para os levitas, que administravam dentro da casa do tesouro. Como o templo foi destruído no ano 70, então eles pararam de fazer esse sacerdócio de recolhimento de dízimo, porque não tem mais tempo. E por que você dá? Pensa aí. E vê o vídeo que também na descrição de baixo sobre dízimo, parte 1 e parte 2, e também graça e lei, que vai ser muito bom para você entender. Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui não fala, se você entrar na denominação tal, você vai ter o Espírito Santo. Não, aqui fala aquele que crê e muda de rota, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E ponto final, palavra de Deus. Filemão 1:2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. Assembleia de Deus, batista, católica? Não, gente. A gente é igreja quando se reúne como igreja. Não um templo físico, pode ser na minha casa, pode ser na sua casa, pode ser na rua, não pode ser na faculdade, num trabalho, pode ser num templo que você resolveu como igreja, ali a sua célula em Cristo Jesus, o seu corpo, o corpo de Cristo reunido como igreja. Vamos dar aqui ofertas voluntárias para alugar um templo, mas como igreja, amém, é válido. Deus vai se fazer presente lá. Não isso que acontece hoje aí, viu? Eu sou contra o que acontece hoje. Não com a reunião dos santos, em graça. Não os que estão na lei. Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Simples, está claro. Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres,
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Temos um dono, Cristo, e entregou-se a si mesmo por ela. Então a igreja tem dono, é Cristo, não é o teu pastor, não é eu, não é você, não é ninguém. Ele que morreu, a igreja é dele. Vamos embora. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Por isso que eu falo que não tem mais batismo na água, né? Por vários milhões de motivos. Porque hoje fomos lavados pela palavra. Oh, meu Deus! E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível. Amém! Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Perfeito. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Então, quem me alimenta, quem me chama de desigrejado, quem me alimenta não é religião. Quem me alimenta é o meu pastor, é Jesus. Olha aqui. Como também Cristo faz com sua igreja. O que ele faz? Antes a alimenta e dela a cuida. Ele cuida de mim, meu filho. Ele que me alimenta com a palavra. Oh, vamos entender aí, vamos. Ou isso aqui não está na tua Bíblia? Abre aí, Efésios 5, 29. Vamos embora. Pois somos membros do seu... Efésios 5,30. Eu faço questão de você pegar a sua Bíblia aí. Abre lá, Efésios 5,30. Pois somos membros do seu... Gente, a gente é membro do corpo de Cristo. Não é da religião Assembleia de Deus. Não é da católica. Não é da metodista. Não é de nenhuma outra denominação. Nós temos o corpo. Somos membros. O corpo de Cristo. Então, como alguém vai me chamar de desigrejado e vai te chamar de desigrejado, se o corpo não é da instituição religiosa, o corpo é dele, a não ser que eu mesmo queira me amputar. Eu não quero me amputar, eu quero estar no corpo, eu quero estar abraçado com o corpo, eu quero ser bênção para o corpo, como eu estou sendo aqui para você, abrindo seus olhos espirituais. Vamos embora. Esse aqui é maravilhoso, ó. Pois somos membros do seu corpo. Membros do seu corpo, não é da instituição religiosa, é quando somos igreja. Aí fazemos parte do corpo dele. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Quer dizer, quem está no corpo tem a supremacia nele, tem tudo. Ok? Tem suprimento. Tem bênção no corpo, tem vitória, já somos abençoados porque estamos no corpo. E o cabeça é Ele, não é instituição, não, é Ele. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Olha que maravilha! Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então o que temos hoje é por causa do derramar do sangue na cruz, no meu e no seu lugar. E ele reconciliou tudo nele. Antes tínhamos que fazer as ordenanças da lei. Ele cumpriu-a no meu e no seu lugar. No seu e no meu lugar. Ele cumpriu na cruz. Para que na graça venhamos a viver em entendimento, em espírito, como já temos falado várias vezes, né? Está claro também. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Porque nem povo a gente era antes dele morrer na cruz. Você vê que Jesus de Nazaré, ele adverte lá os gentios, dizendo que nós somos um povo pecaminoso, né? Que não temos direito à herança. Quando ele morre na cruz, ele reconcilia tudo nele, né? Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Jesus de Nazaré reconcilia quando ele morre tudo nele, mediante a morte. Para quê? Para apresentá-los diante dele santos
inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não foi porque ele quis, foi porque Deus falou, Deus quis, né? Sei lá, pega o vídeo aí, Graça e Lei, que eu coloquei, você vai ver aí, eu explico claramente que não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, foi Paulo, que ele escolheu para nos ensinar a graça, né? A graça revelada. 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, quer dizer, uma unidade, irmãos, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um só Espírito. Qual? De graça. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser escravo, pode ser livre, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito, de uma única fonte, do Jesus ressuscitado. É muito fácil. 1 Coríntios 12:14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então repudio, denuncio aquele que está em Cristo e quer viver sozinho. Não. Vivamos em congregação com irmãos. Você já entendeu o que eu quero dizer, né? Em unidade como irmãos, como igreja, com pessoas. Não debaixo de templo, de ornamentação, de essa bobeira toda que você vê por aí. Ok? Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Isso aqui não compete ao pessoal da religião. Quando você fica supostamente desigrejado, o que eles falam? Saiu? Não faz mais parte do corpo de Cristo. Não está cegando, não tem pastor, não batiza mais água, não prega o evangelho, não é? Como alguém vai tirar alguém do corpo de Cristo, a não ser o próprio cidadão querer se amputar? Porque se o corpo é de um dono espiritual, não é de denominação. Ok? Está claro ou não está claro? E se ouvido, né, disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Palavra, meu filho. Quem me garante é Ele, é a palavra que me garante que eu estou no corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Ótimo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Perfeito. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Perfeito. O apóstolo Paulo instruindo aos Coríntios. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, hein? Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Ótimo! E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Isso aqui nunca vi acontecer na religião. O quê? O menos favorecido ser tratado como mais honroso? Nunca vi. Deus é testemunha minha. Eu nunca vi isso aqui. Na religião, não. Agora, evangelho em graça. Quando o povo se reúne, eu vi e participo desse corpo. Sem heresia, e não há necessidade de eu mentir aqui. Eu não vejo isso aí na religião, eu não vejo. Nunca. Nunca. Que o menos favorecido vai ser tratado como o mais honroso? Nunca. Tratamos como... Nunca. Isso aqui é impossível. E os membros que em nós... Ô, meu irmão, deixa eu comentar um assunto aqui. Eu fui de uma instituição religiosa, né? Até de um líder grande aí no Brasil, que fala muito. E ele foi pregar um dia, né, na igreja, lá na instituição que eu estava. Irmão, você acredita que colocaram o carro dele na vaga de deficiente e depois o pai do deficiente chegou com ele e não conseguiu vaga lá? Teve que botar o cara em outro lugar e o cara teve que vir andando mais de 20 metros para poder entrar?
Isso aí é entre uma de milhões que eu já vi. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, maravilha. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Isso aqui é claro, né? Isso aqui é outro vídeo sobre o 12:24, quando Paulo fala ali, que aquela parte aí tem um estudo mais profundo sobre aquele assunto ali, né? A fim de que não haja divisão no corpo. A vontade de Cristo ressuscitado em Paulo foi que o evangelho pregado por ele, dado por Deus, foi que o corpo não se divida. E o que você mais vê aí, meu irmão? Você viu no vídeo que eu passei aí, uma sai da outra. A assembleia sai de uma, que sai da outra, que vai para... Se formos entender que Hebreus 10:25 é a igreja física que estamos, está todo mundo então debaixo de maldição, porque está todo mundo dividido. É ou não é? Mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ai meu Deus, é muito forte. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com isso. Aqui é impossível dentro da religião, meu amado. Todo respeito. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Então nós vimos aí, palavra de Deus. Eu quero agradecer por você ter me emprestado seus ouvidos. Eu quero te agradecer por você ter curtido, compartilhado esse vídeo, ativado o sininho aí. Vou fazer outros vídeos denunciando essa prática aí falsa que estão fazendo aí com a verdade da palavra de Deus. Mas enquanto existir homens e mulheres de caráter e entendendo que a palavra fala em graça, vai ser transmitido o verdadeiro evangelho.